Graça e paz. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 15, diz assim: E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Esse texto que nós acabamos de ler aqui trata uma história muito poderosa. Diz a Bíblia de que havia uma certa cidade por nome de Gadara. Gadara era uma cidade luxuosa e rica. Porém, diz a Bíblia de que nessa cidade luxuosa e rica habitava um certo jovem, o qual nem mais nome ele tinha, porque ele era conhecido como o endemoniado gadareno. Só que o que vai me chamar a atenção é que Cristo ele estava em Cafarnaum, diz a Bíblia, e que agora ele vai entrar num barco com os seus discípulos, e diz a Bíblia de que agora vai vir sobre eles uma grande tempestade. E quando essa tempestade vem, Jesus agora dá ordem ao vento para que se acalme, até vem um grande temor sobre os discípulos, que eles começam a dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diz a Bíblia de que após essa grande tempestade, eles chegam até o outro lado do rio e eles vão dar agora nessa cidade de Gadara. Diz a Bíblia de que agora esse endemoniado gadareno, ele morava em sepulcros. Tentaram até por vezes prender ele com cadeias, com correntes, porém diz a Bíblia de que ele despedaçava todas as correntes, diz a Bíblia de que ele esmiuçava as cadeias. E diz a Bíblia de que quando Cristo já chegou nessa cidade, a Bíblia diz de que os demônios se perturbaram dentro dele, porque a Bíblia diz de que de longe eles avistam Jesus e correm até ele, se prostram e adoram. Isso é tão lindo, sabe por quê? Porque isso me faz entender que até o diabo conhece o poder de Cristo. Que até o diabo entende que quando Cristo pisou naquela cidade, ele tinha perdido aquela alma. Porque o texto vai dizer de que ele vai começar a dizer para Jesus: por que vieste me perturbar, filho do Deus Altíssimo? Ou seja, ele entende que Cristo ele tem poder para libertar, ele entende que Cristo ele tem poder para curar, ele entende que Cristo tem autoridade. Ele entende que Cristo ele é poderoso o suficiente para libertar aquele gadareno. Porque diz a Bíblia, como eu disse aqui, de que ele vivia nos sepulcros. E aqui eu já abro um parênteses, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente vai falar: você está querendo comparar eu com o endemoniado gadareno? Mas será que muitas das vezes nós, quando desviamos, ou talvez algumas pessoas que estão desviadas neste momento, elas vivem nos sepulcros da vida, os sepulcros da balada, os sepulcros do baile funk, da boca de fumo, da prostituição, das drogas, do álcool, vivem em sepulcros, e agora talvez eles estão perdendo, e sabe o que acontece? As pessoas vão lucrando com isso. Porque aquela cidade de Gadara, ela era famosa por ter seus picos e colinas altos. Porém, quando o endemoniado gadareno apareceu, o ponto turístico era ele. Ou seja, a cidade começou a lucrar com isso. As pessoas que faziam cadeias, faziam correntes, estavam lucrando com a derrota dele, com a desgraça dele. Da mesma forma você, querido, que talvez se afastou de Cristo, porque esse endemoniado gadareno ele tinha casa. Porque esse endemoniado gadareno, ele tinha uma morada, porém quando ele ficou possesso, ele perdeu até a sua identidade, ele perdeu, porque ele era nem chamado pelo nome, ele era chamado endemoniado gadareno. Ele perdeu agora até a sua casa, porque diz a Bíblia de que ele vivia nos sepulcros. Como você que está vendo esse vídeo se afastou de Cristo.
E a sua casa era na casa de Deus, era na igreja. Porém, quando você se desviou, você agora vive em sepulcros, nas baladas, nos bailes funks, nas bocas de fumo, nos prostíbulos, nos bares bebendo e se embriagando. E as pessoas estão lucrando com você. E as pessoas estão lucrando com a sua desgraça. Eu, porém, tenho uma palavra de Deus para dizer para você que o diabo já viu Jesus de longe para fazer a obra que tem na tua vida. Sabe o que vai me chamar a atenção? É que esse endemoniado gadareno, ele quebrava as cadeias, ele quebrava os grilhões, ele quebrava as correntes. Porém, ele não era liberto internamente. Porque a Bíblia diz assim, de que ele andava clamando e se cortando nos sepulcros. Porque bem da verdade, quando a gente não é liberto e aí cai o sentimento de culpa, cai agora o arrependimento de ter se afastado da casa de Deus. E essa mensagem eu prego para você que está fora dos caminhos do Senhor. Porque o pecado nos faz pensar que somos o lixo da sociedade. A depressão é uma doença, é um mal do século, mas muitas das pessoas, às vezes os desviados, estão deprimidos e oprimidos porque estão fora da casa de Cristo e não conseguem se libertar dos teus pecados, não conseguem se libertar do álcool, não conseguem se libertar das drogas, não conseguem se libertar da fornicação, da masturbação, da prostituição, não conseguem se libertar do álcool. E aí eles até começam a clamar e chorar e talvez uns até tentam se matar para dar fim nesta vida miserável. Porém, sabe o que é mais lindo? Porque diz a Bíblia de que, como eu disse, Cristo ele estava na paz, na mudança. E agora ele sai, passa por uma grande tempestade e vai para até esse endemoniado gadareno, ao ponto dele olhar para ele e falar, olha, sai agora dele. E os demônios têm que sair e bater em retirada. Sabe o que é mais lindo? É que Cristo fez isso por nós. Cristo ele fez isso por nós. Porque ele estava lá no céu, no seu trono de glória, sendo adorado. Mesmo assim, ele despiu-se das suas vestes celestiais. Ele deixou de ser Deus para se fazer homem. Veio por essa terra, passou por uma tempestade. Veio por essa terra, morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, para te libertar desses vícios, para te libertar dessa solidão, para te libertar dessa depressão. Porém, o que estamos vivendo, como eu disse, até Satanás consegue enxergar que Cristo tem poder, mas nós, porém, sabe o que acontece muitas das vezes? A gente menospreza o poder do sangue de Jesus e diz, para mim não tem mais jeito, para mim não tem perdão, porque eu já não tenho mais casa, porque eu já moro no sepulcro, eu nem mais vestes tenho, porque esse homem, segundo a Bíblia, pelo que eu entendo, pelo que eu li dela, diz a Bíblia de que esse homem andava até nu. E nudez é símbolo do pecado, ou seja, se você está sem casa, está fora da casa do Pai, vivendo nos sepulcros, se você está agora sem identidade e sem vestes, fique sabendo que Cristo ele pode te libertar. E aí o que é mais lindo é que quando Cristo liberta ele, diz a Bíblia de que os povos ficam assustados porque os demônios entram no porcos e levam ele para os precipícios e matam todos eles. Porém diz a Bíblia de que os homens, os fazendeiros correm, chamam as pessoas da cidade para ver. Porque certamente algum sacerdote, algum profeta ou alguém já tentou expulsar o demônio daquele gadareno e não conseguiu. Mas quando Cristo veio, Cristo devolveu para ele a identidade dele. Cristo devolveu para ele a casa dele. E o mais importante, devolveu as vestes dele. E eram umas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Sabe o que é mais lindo? É que diz a Bíblia de que caiu um grande temor sobre eles, quando eles viram o endemoniado em seu perfeito juízo e vestido e assentado. Sabe o que acontece? Porque muitas das vezes as pessoas olham para você nesse estado que você se encontra hoje, nessa depressão que você se encontra hoje.
Muitos talvez nem acreditam que é possível você sair desse estado, que é impossível você parar com as drogas, que é impossível você parar com o álcool. Muitos até te apontam e falam: esse daí vai morrer no pecado, esse daí vai morrer e vai para o inferno. Só que Cristo, Ele está aqui para te libertar e Ele tem o poder para te salvar. Cristo, Ele tem o poder para te salvar, para te curar, e Ele quer te devolver de volta para a casa dele. Ele quer colocar sobre você vestes novas. Ele quer colocar sobre você a sua nova identidade, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer: verdadeiramente, o poder de Cristo é grande. Que você nessa noite, que eu estou gravando essa mensagem, que você possa estar ouvindo noite, manhã, tarde, dia, seja lá qual for a hora, que você entenda o poder de Cristo para te libertar dos sepulcros e te libertar da depressão e do sofrimento e da opressão do inimigo. Em nome de Jesus, que você seja abençoado. Amém.